Olá, eu sou o professor João, eu sou biomédico acupunturista e especialista em acupuntura pela WFAS, e esse é o primeiro vídeo desse canal que tem como objetivo bater um papo com você sobre medicina chinesa, com ênfase em acupuntura, e o tema que eu escolho para a gente abordar agora é Yin Yang. E é importante eu falar para você que todo e qualquer assunto que a gente conversar aqui, ele vai estar embasado em alguma literatura, em alguma obra que a gente usa como base de estudo na medicina chinesa, tá? E eu sempre vou deixar a bibliografia em algum lugar. Se eu perguntar para você agora o que você entende pela teoria do Yin e do Yang, o que você vai me responder? Porque geralmente o que eu escuto de resposta são coisas como bem e mal, claro e escuro, dia e noite, que minimamente expressa de fato o que é essa ideia, o que é essa teoria, mas essencialmente não tem muito a ver, tá? Então, quando a gente vai falar de Yin e Yang, essa teoria base da medicina chinesa e da acupuntura que guia muito do nosso pensamento, inclusive terapêutico, é importante que eu entenda que Yin e Yang são duas características que fundamentam todos os fenômenos do universo. Todo e qualquer fenômeno que está acontecendo agora está fundamentado dentro do espectro dessas duas características. E eu vou dar alguns exemplos dessas duas características dentro de um acontecimento para que a gente comece a entender o que é Yin e Yang. Por exemplo, amanhecer e anoitecer. Isso é um único, se eu observar com calma, eu vou perceber que amanhecer e anoitecer faz parte de um mesmo espectro, digamos assim, só que tem características muito próprias. O dia vira noite, a noite vira dia, e esse único fenômeno ele se alterna, ele vai se alternando dentro de duas características diferentes. Eu poderia usar também o exemplo da mudança de estação. Agora a gente está no verão. Não vai ser verão para sempre. Em algum momento vai ser inverno. E se eu observar o antagonismo de inverno em relação ao verão, eu estou falando de duas estações que são completamente diferentes, mas fazem parte de um mesmo espectro de acontecimento, de fenômeno. A mudança de estação é um único fenômeno. Mas dentro dessa linha de acontecimento, eu tenho a alternância de uma característica para outra característica. Eu poderia pensar também nessa teoria puxando essa ideia um pouco mais para o orgânico, né? Se eu pegar uma criança ela não vai ser criança para sempre. Em algum momento ela envelhece, ela fica adulta e depois ela fica idosa, ou seja, ela dentro do fenômeno do envelhecimento, ela caminhou por uma alternância, as características elas vão se modificando. Isso é o Yin e o Yang. Eu estou falando de duas características que integram, que fundamentam a transformação de um fenômeno. Porque se eu estou falando do universo, eu estou falando de um local onde as coisas estão se transformando o tempo inteiro. Nada é estático. Ninguém é imortal, não é dia para sempre, não é noite para sempre, não é verão para sempre, não é inverno para sempre, está tudo em movimento. E se eu observar o movimento das coisas, eu sempre tenho uma alternância de característica básica. O verão é uma estação muito quente, em algum momento vira inverno, que espera-se que seja uma estação muito fria. Eu sou uma criança com muita energia. Em algum momento eu serei um idoso com menos energia. Agora tá de dia, tá claro, tá quente, tá tudo se movimentando, mas daqui a pouco fica de noite, tá mais frio, eu já me recolho. Então, se eu observar com calma, dentro de qualquer acontecimento que acontece, seja no meu entorno, seja no meu corpo, existe uma mudança de característica, tá? Dentro desse acontecimento, as coisas estão se transformando, sempre de uma polaridade para uma outra, para uma segunda polaridade. Isso, se a gente pensar e observar isso com calma, a gente vai perceber o Yin e o Yang trabalhando nessa alternância do acontecimento. A mudança, a característica do fenômeno se altera, né? Ao passo que ele acontece. E essa alternância é o que a gente chama de yin yang.
E é importante dizer que não basta que as características dentro daquele acontecimento existam, e precisa existir um motor que empurre o acontecimento, que empurre a mudança, a transformação, que transforme uma coisa na outra, que transforme o verão no inverno, que transforme uma criança num adulto, que transforme o dia na noite, né? E precisa existir uma força que empurra o acontecimento, que empurra o planeta Terra em torno do Sol, para que haja alternância de dia e noite, para que haja uma alternância de estação, que empurre a fisiologia do meu corpo, para que haja transformação, para que haja envelhecimento, amadurecimento. E essa força motriz, esse combustível, é o que a gente na acupuntura, é o que a gente na medicina chinesa chama de Qi. Com o tempo, a gente vai entendendo que yin e yang não são simplesmente duas forças ou duas características que se alternam subitamente, que se transformam subitamente uma na outra. Ou você abre a janela e tá de dia e do nada fica de noite. É verão e simplesmente começa a fazer frio porque agora virou inverno. Hoje você é uma criança e amanhã você acorda idoso. Isso não acontece. A mudança da característica ela não é súbita, né? Se a gente observar todo o acontecimento, ele tem pontos intermediários. Entre verão e inverno, eu tenho outono, eu tenho primavera. Entre dia e noite, eu tenho um entardecer, eu tenho um amanhecer. Entre uma criança e um idoso, eu tenho uma adolescência, eu tenho um período de vida adulta. Então, existem pontos intermediários durante o fenômeno da transformação do yin para o yang e do yang para o yin, ou seja, de uma característica para outra. Existem pontos intermediários, então, a partir desse momento, ao longo do estudo de tudo isso, se entende que talvez seja muito subjetivo falar só de duas polaridades, de yin e de yang. É quando se amplia essa teoria e a gente já não fala mais apenas de dessas duas polaridades, mas a gente integra a ideia da teoria, o que nós chamamos de 5 movimentos, ou como alguns livros, algumas literaturas chamam, e eu não gosto muito dessa terminologia, em breve eu explico para vocês por quê, 5 elementos, tá? Mas isso é pauta para um outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse material com algum colega seu que se interessa pelo assunto ou que está estudando medicina chinesa, que eu prometo que eu solto um outro conteúdo onde a gente vai abordar os 5 movimentos ou os 5 elementos. Como prometido para vocês, a bibliografia desse vídeo, o conteúdo que a gente acabou de conversar, ele está pautado por 2 obras, principalmente. A primeira é a Medicina Tradicional Chinesa, Princípios Teóricos, volume 1, do Ernesto Garcia Gonzalez e da Rosana Zappala Sbrigg, e do Fundamentos da Medicina Chinesa, do Giovanni Maciossi. Muito bom ter você aqui comigo, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo conteúdo.